Fala galera guerreira, tudo bem com vocês? Passando aqui, antes de iniciar essa videoaula, para informá-los de que esta aula que vocês assistirão faz parte de um curso completo sobre respiração celular que o Biologia de Verdade tem para te oferecer. Se você quiser mais informações sobre esse curso, aqui na descrição do vídeo nós temos o link que te levará até a página na internet onde você poderá sanar suas dúvidas. E eu também, professora Lígia Marinho, estou aqui para sanar quaisquer dúvidas que vocês tenham. Tenham todos uma excelente aula. Olá! O tema da nossa aula é ATP, adenosina trifosfato. Finalmente nós estamos chegando perto daqueles termos, daquelas nomenclaturas que talvez deixaram você de cabelo tão em pé e é por isso que você está aqui assistindo essa nossa aula. Então nós vamos dedicar um tempo especial a falar sobre o tão famoso ATP, que é conhecido como a moeda energética da célula, ou o combustível da célula. É o que faz ela funcionar. Pessoal, é muito simples. Assim como um automóvel, ele precisa de combustível para funcionar, a célula também precisa. Se não houver energia, se não houver combustível, o motor não funciona. Com a célula é da mesma forma, ela precisa de energia. E esta energia é oriunda do ATP, que precisa ser sintetizado, produzido constantemente. Então, eu quero apresentar a vocês, e eu tenho já a fórmula estrutural do ATP desenhada aqui na lousa, para mostrar a você cada parte dessa molécula de ATP. O que é o ATP? Porque muitas vezes o aluno ele tem medo de olhar para a fórmula estrutural. Quando ele se depara nos livros, nas aulas, nos slides aí dos professores com fórmulas estruturais, ele já trava. Mas nós precisamos perder o medo, aprender a olhar para a molécula, a fazer a leitura dela. Eu sempre digo, você não precisa saber desenhar, estruturar toda a fórmula de uma molécula, mas você precisa aprender a olhar para ela. Você precisa aprender a identificar. Olhei para a fórmula estrutural, sei o que ela está falando comigo, sei do que se trata. Isso é o mais importante. Então, quando eu falo em adenosina trifosfato, eu estou falando em uma molécula que apresenta 3 estruturas básicas diferentes. Eu vou começar apresentando para vocês a adenina, essa molécula que eu coloquei aqui de roxinho. A adenina, se você puxar pela sua memória, eu tenho certeza que você vai se lembrar desta molécula, você vai se lembrar deste nome, adenina, lá das suas aulas de biologia molecular, quando o professor falava que os nucleotídeos de DNA e RNA são formados por bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, uracila, lembra disso? Então, o ATP, ele apresenta em uma parte da sua estrutura a adenina, que nada mais é do que uma base nitrogenada que também é encontrada no DNA e no RNA, nos ácidos nucleicos, tudo bem? Depois da adenina, nós temos aqui, ligada a ela, um carboidrato, que eu fiz aqui de verdinho. Este carboidrato ou açúcar ou pentose é a conhecida ribose. Então, a ribose nada mais é do que um carboidrato. Então, eu quero que você preste atenção e comece a olhar que o ATP, ele não é tão estranho assim. Ele não é tão diferente assim. Eu já encontrei uma adenina que está presente em ácidos nucleicos e já encontrei uma molécula de ribose. E a ribose é o carboidrato que está presente na molécula de RNA. Ambos, adenina junto com a ribose, é que nós designamos como adenosina
Daí vem o termo adenosina trifosfato. Adenosina é a junção, então, da base nitrogenada adenina com a ribose. Muito bem, mas o grande segredo, a grande sacada está aqui. Tanto a adenina quanto a ribose estão ligadas a 3 grupos fosfato, que eu coloquei aqui de preto. Agora, eu quero falar um pouco mais de perto com você sobre o fosfato. Para isso, ó, a molécula de fosfato vai entrar aqui. E eu quero que você olhe para ela. O fosfato, ele é abundante nas células. E ele é o segredo da energia. Toda a energia, tudo que nós falamos a respeito de respiração celular, está ligada a ele, está relacionada a ele. A questão é, o fosfato solto na célula, lá no meio intracelular, no citosol, não vai fazer nada. O fosfato livre não fornece energia potencial. Como que a gente consegue obter energia do fosfato? Se ele estiver covalentemente ligado a outros fosfatos. Então, pessoal, vejam, o ATP, eu costumo falar assim para os meus alunos, a adenosina, que é essa estrutura aqui, a adenina e a ribose, é como se fossem a carriola que transporta, que carrega os fosfatos. Porque é o que eu falei para você, fosfato solto na célula não vai fazer diferença. Eles precisam estar ligados. Então, o ATP, na verdade, é essa carriola que vai transportar os fosfatos. E o grande segredo da energia está exatamente aqui, olha, aonde eu apontei para vocês na figura da lousa. Eu tenho um fosfato aqui, outro aqui e outro aqui. Daí vem o termo trifosfato, 3 fosfatos. Porém, estes 2 fosfatos aqui, estes 2 últimos fosfatos, apresentam o que nós chamamos de ligações fosfato de alta energia. Ou seja, estas ligações são muito interessantes porque elas são pouco estáveis, podem ser facilmente quebradas e quando estas ligações que eu demarquei em vermelho aqui, que são as ligações fosfato de alta energia, quando elas são quebradas, é aí que surge a energia. É aí que a energia é emanada, é liberada. E a célula então faz uso dessa energia para que toda a sua maquinaria funcione, para que vias metabólicas funcionem. Então, pessoal, é isso que vocês precisam trazer sempre à mente. O segredo do ATP está no fosfato. Fosfato livre não significa que eu tenho ali uma energia potencial. Eu preciso ligar estes fosfatos. Então, a adenosina transporta 3 fosfatos e, especialmente nestes 2 últimos, eu tenho ligações de alta energia. Para que vocês tenham uma ideia, em uma molécula de ATP, como essa que nós estamos vendo aqui, cada ligação fosfato de alta energia dessa daqui, quando ela é quebrada, ela libera uma energia equivalente a 12 quilocalorias. Tá? Então, cada quebra aqui dessas ligações, elas liberam 12 quilocalorias. Isso é muita coisa, né? A célula não chega a utilizar todas essas 12 quilocalorias. Ela usa algumas centenas apenas dessas calorias. E o resto acaba sendo liberado sob forma de calor. Então, é no momento da quebra deste fosfato que a energia vai ser liberada. Aí, eu quero que você preste atenção comigo. Quando o ATP, que é o combustível, ele é que carrega a energia potencial que a célula necessita, ele é o combustível. Quando ele sofre a quebra de uma ligação fosfato de alta energia, o que vai acontecer? Então vamos imaginar aqui, ó, aconteceu a quebra aqui, ó, dessa ligação. Houve a liberação de um fosfato. A partir desse momento, houve a liberação da energia, a célula utilizou essa energia para aquilo que ela necessita e agora este ATP passa a ser denominado de ADP. Por que ADP? Porque agora ela tem um fosfato
A menos, ela é uma adenosina difosfato, certo? Ela ainda tem 2 fosfatos. E este fosfato aqui do meio, ele também, essa segunda ligação pode ser quebrada. Se ela for quebrada, vai liberar energia também para a célula. E a partir de então, este ADP vai passar a ser denominado de AMP, adenosina monofosfato, porque agora ela vai ficar só com fosfato aqui preso a ela. Então, raciocine comigo, o que é mais vantajoso para a célula? Ter ATP, ter ADP ou ter AMP? O mais vantajoso é ter ATP. Significa que a molécula completa carrega toda a energia potencial para a célula quebrar, quando for necessário, essas ligações e fazer uso dessa energia. Então, o processo de respiração celular, que é isso que nós vamos trabalhar, estamos aqui trabalhando nessa aula, é justamente para quê? Para transformar o ADP em ATP novamente. O processo de respiração celular, o objetivo central dele é fazer com que aquele fosfato que foi quebrado do ATP seja religado ao ADP e a molécula volte, então, a ser o famoso ATP e a carregar toda a energia potencial. Agora, deixa eu te contar um outro segredinho a respeito do ATP. Eu comecei a aula aqui mostrando para você a estrutura do ATP, falei da adenina, falei da ribose, né? Que são encontrados aí no DNA e RNA e a ribose encontrada no RNA. Pessoal, o ATP, ele, além de ser a moeda energética da célula, como nós estamos falando, ele também é um nucleotídeo de RNA. Ai, o que é isso? Eu lembro já ter falado, já ter ouvido falar nas aulas de biologia. Pois é, mas eu quero te transmitir essa informação porque o dia que eu descobri isso, isso foi uma grande surpresa para mim. Muitas vezes você não sabe que uma mesma molécula pode apresentar até funções diferentes. Quando eu falo em nucleotídeo de DNA ou de RNA, eu estou falando nas unidades básicas que formam a macromolécula DNA e RNA. Lembra das aulas anteriores onde eu falei sobre as macromoléculas orgânicas com vocês? Então, todas as macromoléculas são formadas por pequenas moléculas, pequenas unidades que as compõem. Carboidratos são formados por monossacarídeos. Lipídios, em geral, são formados, por exemplo, por ácidos graxos. Proteínas são formadas por aminoácidos. E os ácidos nucleicos DNA e RNA são formados por nucleotídeos, que são os pequenos blocos, as pequenas moléculas que constroem o DNA e RNA. E o ATP é um nucleotídeo que pode ser usado para construir a molécula de RNA e que carrega essa energia potencial através das ligações fosfato de alta energia. E para finalizarmos esse tópico do ATP, é importante que você saiba qual é a importância do ATP para as funções celulares. Quais são os usos do ATP? Bom, se ele é combustível, toda a maquinaria celular, todas as vias metabólicas em que é necessário gastar energia, certamente o ATP ali será muito importante. Eu vou apresentar a vocês 3 funções básicas aí para praticamente quase todas as células que o ATP é fundamental. A presença dele é fundamental. Então, eu vou relacionar aqui ao lado para que vocês possam acompanhar. Por que o ATP é tão importante? Primeiro, ele é importante para os transportes através das membranas celulares. Então, a membrana plasmática ou a membrana celular, ela precisa transportar íons, transportar moléculas, proteínas transmembrana, proteínas transportadoras realizam esse transporte, mas para que estas proteínas funcionem, elas precisam de energia. Energia esta oriunda da quebra das ligações fosfato de alta energia do ATP. Um exemplo para você nunca se esquecer, bomba de sódio e potássio. Nós já sabemos que é um tipo de transporte ativo que implica em gasto de energia, logo implica em gasto de
ATP. Segunda função do ATP para as células, muito importante. Existem células que realizam contração muscular. Então, se você já estudou um pouquinho de fisiologia da contração muscular, se você estudou em histologia o tecido muscular, você sabe que para que haja contração muscular, aquela ligação entre as fibras de actina e miosina, é preciso ter ATP. As fibras de actina e miosina, principalmente as cabeças de miosina, precisam de energia e essa energia, mais uma vez, é oriunda da quebra das ligações de alta energia do ATP, tudo bem? E terceira e última função aí que é comum a praticamente todas as células é na síntese de proteínas. Eu sempre falo para os meus alunos, qual é a função básica e comum para todas as células do organismo humano? As células existem para quê? Eu faço essa pergunta. Pessoal, a célula existe para quê? Para fazer mitose? A célula existe para quê? Para fazer o processo de respiração? Não! O objetivo comum da existência das células, a função básica comum de todas elas é sintetizar proteínas ou construir proteínas. E no processo de síntese proteica, em algumas etapas, a presença do ATP é fundamental. Então, o processo de respiração celular serve para que a célula consiga gerar ATP novamente a partir do ADP e do fosfato que foi quebrado e utilizar essa energia para estas funções básicas que eu relacionei aqui a vocês. Muito bem, encerramos a nossa aula sobre ATP. Eu espero de todo o meu coração que ela tenha sido muito proveitosa para vocês. Reforçando mais uma vez, esta aula é parte integrante do curso sobre respiração celular. Se você quiser mais informações sobre esse curso, clica no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Um forte abraço a todos vocês, eu espero que tenha contribuído com o aprendizado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!